admita, vocês estavam esperando o meu vídeo, né? Vocês querem ver a minha reação sobre esse resultado? Flamengo 3, Chelsea 1, o Flamengo vence um dos grandes times da Premier League, e eu acho que não é apenas vencer, né? Tipo assim, o Botafogo ontem venceu uma equipe que, justiça seja feita, bem mais forte que o Chelsea, que é o Paris Saint-Germain do Luiz Henrique, né? E assim, 1-0, jogou no contra-ataque, é a estratégia que deveria ser feita, né? Você não precisa jogar só ditando o ritmo do jogo, porque às vezes você faz igual o Diniz. Foi tentar propor o jogo contra o City do Guardiola, levou 4-0 na cabeça. E olha que o City nem se esforçou tanto. Agora, o Botafogo foi lá, entendeu o que ele tinha que fazer dentro de campo, venceu. E hoje a gente viu uma equipe brasileira amassar um time europeu de uma maneira que talvez não tenha um precedente, né? Porque, assim, as vitórias normalmente dos clubes brasileiros no Mundial de Clubes, né? Até porque eram técnicos assim, Paulo Tuori, né? Não eram técnicos lá que colocavam assim uma proposta de jogo extremamente agressiva, né? Assim, eram vitórias 1-0, segurando, entende? Não tem nada de errado nisso. Mas hoje eu vi um time europeu ser amassado por um brasileiro. O Flamengo amassou o Chelsea taticamente desde o início do jogo. Não foi assim, depois no segundo tempo, com as alterações, já estava melhor. Ali as alterações é o mérito do Felipe Luiz fazer uma boa leitura de jogo. Muitas pessoas criticaram com a saída do Arrascaeta, mas a entrada do Bruno Henrique mudou o jogo, né? Ela ajudou o Flamengo a machucar ainda mais os zagueiros do Chelsea, né? E a verdade é que, assim, o Flamengo expôs muito a bagunça que está sendo o Chelsea nesse segundo semestre de temporada. Eu não acho que essa é uma atuação ruim do Chelsea isolada. É a atuação de um Chelsea que vem jogando assim a segunda metade de temporada inteira. O Chelsea tem sido isso, né? E eu, pessoalmente, não estava lá super confiante para esse jogo, né? Ainda mais depois de ontem, depois que o Botafogo vai lá e vence o PSG, eu já pensei assim, tipo, o Flamengo vem num ano melhor, vem jogando mais futebol, e o Chelsea é muito pior do que o PSG. Tem menos técnico e tem menos elenco. Então, assim, não era difícil acreditar que algo assim poderia acontecer, né? E o Flamengo foi fantástico em termos de postura, em termos de bola jogada. Porque pra mim o pior é isso, né? Tipo, a bola jogada pelo Flamengo, as triangulações, as trocas de passe, né? Tipo assim, eles deixaram o Chelsea perdidinho em campo. A defesa do Chelsea foi colocada na roda, né? Assim, o Chelsea não pôde em nenhum momento se impor no meio-campo, né? O Chelsea, eu falei aqui, a força do Chelsea é o meio-campo, não é o ataque, né? O Pedro Neto faz o gol porque o Wesley falha, né? O Wesley falha ali, aí na velocidade no contra-ataque vai lá, marca o gol, mas a questão é, o ataque do Chelsea em si tem problemas e eles precisariam ganhar a batalha de meio campo, mas o Chelsea ficou acuado desde o primeiro momento e ainda teve gente com audácia de dizer que o Chelsea está jogando o jogo. Não, o Chelsea está esperando lá atrás porque está confortável, assim, tipo, um monte de jogada ofensiva do Flamengo, gerando perigo, escanteio para tudo quanto é lado e querem me dizer que isso é controle de jogo. Não é, entende? Uma coisa é controlar o jogo dominando em transição, contra-ataque, né? Eu vou dar um exemplo que, assim, é bom assim para o público brasileiro, não sei se vai lembrar, né? Champions League 2020, Lyon 3, Manchester City 1. Isso é um exemplo de um time que dominou no contra-ataque na transição. Mas aí é um caso muito óbvio, né? Tipo assim, você espera que o Lyon vai ficar na retranca e vai usar velocidade no contra-ataque. Eles tentaram a mesma estratégia contra o Bayern, até machucou, mas não aguentou o volume do adversário, faz parte, né? Ali fez sentido você usar a transição, o contra-ataque, porque não tinha como encarar de frente, né? Agora, o Chelsea não tem elenco para encarar de frente o Flamengo? A verdade é que não tem técnico. Eu vou falar aqui, tipo assim, o Enzo Maresca tem tudo para ser o Ange Postecoglou dessa próxima temporada, né? Porque, quem não sabe, o Ange Postecoglou foi demitido, inclusive, do Tottenham, né? Mesmo com o título da Europa League, e acho que tá muito certa a demissão, porque, assim, o Postecoglou, no ano anterior, na saída do Harry Kane, ninguém dava nada pelo Tottenham, e o Tottenham terminou em quinto lugar, e no primeiro turno chegou a liderar a Premier League, né? Porque aí fez um time super agressivo, que ninguém tava esperando, e aí aquele negócio, né? Pô, esse time é absurdo, muito bem treinado. Aí começaram a ver as falhas defensivas, os problemas de defesa, e aí o time foi piorando. E aí a gente viu uma coisa, o Postecoglou não sabia fazer nada diferente daquilo. Ele não mudou nada. Aquele Tottenham que teve o sucesso no início, os problemas no segundo turno daquela temporada, e essa última campanha de 17º lugar na Premier League, o Tottenham foi o 17º, 22 derrotas em 38 jogos, é o mesmo time. Inclusive tem até reforços. O Tottenham dessa última temporada dá para ter ido melhores. Contrataram o Solanke, que era um centroavante melhor que o Richarlison.
E o Maresca, ele repete a mesma coisa o tempo todo, só que com improvisações mais idiotas que as outras, né? E agora os laterais pelo meio campo é a nova ideia genial do Enzo Maresca, um visionário do futebol. É aquele negócio, né? Eu tenho laterais, eles chamam laterais por motivo, eles jogam pelo lado. E se eu colocar eles para jogar pelo meio, né? É um gênio, entende? É o auxiliar do Guardiola. E a gente sabe que se é auxiliar do Guardiola é bom. Olha só o Domenech Torrente, entende, né? Então, assim, é realmente um negócio assim... o Flamengo deu um nó no Chelsea e não foi difícil. E sabe o que é o pior? É que assim, o Felipe Luiz já estava melhor taticamente no primeiro tempo e ele vê que como o Chelsea não tem nada de diferente para fazer, porque o Maresca já falou até em coletiva, eu só sei fazer isso, né? Ele faz os ajustes e machuca mais. Não é difícil perceber isso. E quais são as mudanças que o cara vai fazer? Nenhuma. Ele não muda nada por nada, né? E aí... as mudanças primárias dele é tirar o Reece James, o Malo Gusto tendo aquela atuação, o cara esfaqueando a bola com o pé dentro de campo, e ficou o jogo inteiro. Aí a gente tem ali o Reece James saindo, né? Talvez proteção do físico e tudo isso, aí coloca lá o Romeo Lavia, e aí a gente tem o Nicolas Jackson entrando, né? Eu tenho que dar um detalhe aqui, né? Porque tem gente elogiando a atuação do Leandro Delap, né? O que o cara fez além de catimba desnecessária, levar um cartão amarelo e perder 2 gols, né? Porque ele teve chance de marcar 2 gols. No primeiro tempo, no contra-ataque, ele chutou em cima do goleiro. Teve um time péssimo para finalização, era para ter chutado no canto. Não fez isso, né? Aí o que acontece? Depois no segundo tempo teve a falha do Léo Pereira e ele acabou errando. Ele tem qualidades que o Jackson não tem. Isso é verdade. Sabe por quê? Porque o Jackson é um jogador que não tem condição de estar numa Premier League, né? Eu fico pensando isso, né? Quem é o olheiro? Quem é o culpado? Né? Quem é o criminoso que está empregado como olheiro? Olha o Nicolas Jackson e fala, esse cara tem que estar na equipe Big Six da Premier League. Qual é a diretoria de futebol séria que na temporada passada teve a oportunidade de contratar nada mais nada menos que o Victor Osimhen, um dos melhores centroavantes do mundo, né? E por que não quer pagar um salário de craque para um craque? Prefere ficar com um estrume desse. Sério, assim, expulso com 3 minutos de jogo e não é isolado. Antepenúltima rodada da Premier League, ele deu uma cotovelada de propósito e o jogador do Newcastle expulso, quando o time perdia por 1-0 e a vaga da Champions estava em risco. Então, assim, não é um efeito isolado, é só um jogador ruim com mentalidade fraca. Não basta apenas ser um cara ruim, ele tem que ter uma mentalidade fraca. Porque assim, eu talvez poderia falar que Miroslav Klose era um cara tecnicamente ruim, mas é a mentalidade, a inteligência dele que compensava. O Peter Crouch tecnicamente não era grande coisa, mas ele compensava isso, né? O Jackson não tem nada que compensa, só piora. Tipo, ele tem problemas e pontos fracos ainda piores, né? E essa entrada que ele faz é tão criminosa, né? Que assim, devia ter aquela suspensão da FIFA, né? Porque assim, ele tem que ficar expulso e mais 3 jogos de gancho, né? É tipo de coisa assim, né? Que assim, se a gente falar e tem que sair direto pra cadeia, a torcida do Chelsea ajuda os policiais a tirar ele do estádio, né? Porque eu tenho certeza que a torcida do Chelsea tá cansada de um centroavante tão horroroso quanto esse, né? Então, eu olho pra isso aí, o Chelsea tá ali, né? Faz um mercado ruim, né? Tipo, não tem outra coisa pra falar. O time vai pra Champions e os alvos do time é o Sarr, o zagueiro lá do Estrasburgo, é o Essu, um meia de 18 anos do Sporting, e o Delap, o atacante de um time que foi rebaixado. Esse é a mentalidade do Chelsea indo pra Champions, né? E tem aí um técnico que é auxiliar do Guardiola, e essa é a qualidade dele, ser auxiliar do Guardiola. Assim, ele tem um trabalho no Leicester que foi campeão da Championships, grande merda. Foi top 4 da Premier League, tem elenco pra isso. Ele estava disputando com quem? Com o Nottingham Forest. Você acha que o Forest tem mais elenco que o Chelsea? O Aston Villa? Né? Esses eram os times que estavam disputando. Com o United e o Tottenham fazendo a maior demonstração de terrorismo futebolístico dentro de campo, não era mais que obrigação estar entre o top 4. É o elenco que tem qualidade para tal. E aí o cara tá no top 4, tem que ser glorificado, e com um sufoco, fazendo 6 pontos a mais que a campanha do péssimo Maurício Pochettino. Assim, não tem que ficar glorificando o cara por fazer nada mais que a obrigação dele, né? E hoje levou um baile, né? É o auxiliar do Guardiola, tá em contato com o Guardiola, levou o baile de um cara que não é técnico profissional há mais de um ano. O Felipe Luiz está há meses comandando o futebol e é claramente um técnico mais de qualidade do que o Maresca, né? Assim, um nó tático brilhante do Flamengo, uma atuação para a equipe se orgulhar muito, e é uma equipe que vai passar em primeiro lugar. E agora, tipo, eu acho que
Eu não sei se com isso vai enfrentar, acho que o PSG nas oitavas, agora que o PSG tá passando em segundo, né? Tudo bem que ainda o Botafogo ainda tem que enfrentar o Atlético de Madrid e tudo isso, e o PSG vai enfrentar o Seattle Sounders, né? E dependendo do que acontece no saldo de gols, acho que o Botafogo nem tá garantido a classificação. Mas fato é que, assim, o Flamengo tá jogando bem e mostrou hoje qualidade técnica e tática que não pode ser subestimada nunca. E mais do que tudo, esse Mundial de Clubes fantástico que a gente está tendo é uma ode contra a arrogância do futebol europeu. Porque, assim, eles jogaram os Mundiais de Clubes nos últimos anos sempre de má vontade. Acabavam ganhando a maioria, né? E hoje tem uma competição que vale centenas de milhões aí, né? Que é esse Mundial de Clubes, né? Gente, assim, uma competição dessas, né? Um holofote gigante pro mundo. E os europeus estão passando vergonha, gente. Ninguém tá convencendo, nem o City. O City fez uma atuação horrível também. E não dá pra culpar calor. Pelo amor de Deus, né? Tipo, isso faz parte do esporte, né? Atleta de alto nível tem que estar preparado para tudo. Calor, frio, neve, entende, né? Eu falo de tênis aqui no canal, entende? Os caras vão jogar na Austrália, eles vêm jogar no Brasil, eles vêm jogar no Oriente Médio, eles vão jogar lá na Europa, nos Estados Unidos, eles ficaram tudo. Eles são atletas profissionais, eles têm que estar preparados para tudo. Vai sofrer mais em um lugar, vai sofrer menos em outro, mas tem que estar preparado. Se o Chelsea, que jogou menos jogos que o Flamengo, foram 57 contra 79, assim, cara, não está preparado fisicamente. O outro time que tem esse calendário criminoso do futebol brasileiro, com esses estaduais, né? Cara, não tem desculpa. O Chelsea não tem uma única desculpa para hoje. Foi humilhado. Levou uma lavada e para mim devia ter levado mais. Pra mim, é um jogo que o Chelsea não merecia marcar gol e devia ter tomado 5 pela postura, pela falta de qualidade tática, por tudo. O Flamengo hoje foi simplesmente melhor. Mais equipe, mais organizado e, obviamente, muito mais assim, comprometido com a competição, dando tudo de si, vendo ali que era uma oportunidade de ouro para fazer aí uma das grandes vitórias de sua história. E assim, vai seguir no torneio, né? Vai até as oitavas de final e com o Chelsea tem que garantir sua vaga contra o Esperance. Vamos ver se consegue. Porque tem que colocar em dúvida, porque o Chelsea lá na primeira rodada lá contra o time de Los Angeles jogou uma partida bem merda. Então não dá para duvidar e sabendo da cabeça maravilhosa de Enzo Maresca, ele deve colocar o time reserva lá na última partida. Ou não, né? Nunca se sabe o que passa na cabeça dele mesmo. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.